Hoje eu vou te ensinar aqui o básico sobre programação e como que funciona a parte de desenvolver um aplicativo, um app, um software ou qualquer coisa do tipo relacionado ao contexto web. Porque quando a gente fala de programação também existe programação orientada a mobile, que é o aplicativo de celular que você instala. Hoje em dia existe programação já voltada também para televisores e vários outros tipos de dispositivo, como smartwatches e, enfim, essa gama tende a crescer e variar cada vez mais à medida que a tecnologia cresce e novos dispositivos também são apresentados no mercado. Hoje o nosso foco aqui vai ser nessa parte de web, aplicações web, que são nada mais nada menos do que sites, aplicações que estão online que a gente encontra por aí, né? Um grande exemplo disso, eu vou abrir aqui só para caráter de teste, para a gente ver, mas tá na minha outra tela, só deixa eu arrastar para cá, é um site chamado dropar.com. A Dropar, eu não lembro se é .com ou .br. Não, .br. A Dropar é uma aplicação web feita com React, que é uma biblioteca de interfaces. E essa biblioteca nada mais é do que um código JavaScript, um compilado de vários códigos JavaScript que me ajudam, né, auxiliam o desenvolvedor a construir uma interface web. Essa visualização que a gente está tendo aqui da Dropar é um template bem diferente do que eu desenvolvi na época, mas serve como um exemplo. Aqui a gente tem o seguinte: o usuário ele se cadastra, ele compra, ele verifica, ele lista produtos, né? Ele faz toda uma navegação pela loja ou pelo serviço do cliente aqui da Dropar, no caso. Né? E isso é uma aplicação web, onde eu posso ter toda essa interação. Né? Semelhantemente, se eles tivessem um aplicativo, eu teria todas essas interações no celular, ali, se fosse um aplicativo mobile. A aplicação web ela é a solução para desktops, para computadores, para que as pessoas acessem nos navegadores. Só porque ela é desktop significa que o usuário não vai precisar acessar ela por meio de um celular? Não, ela tem que ser responsiva também, né? Então se a gente parar para olhar, deixa eu ver como é que funciona aqui no Finder, aqui na área que eu queria ver. Deixa eu ver como é que funciona aqui no Safari para mostrar o inspetor de responsibilidade aqui. Então, se a gente for parar para olhar, essa aplicação ela tem, né, um layout responsivo. Ela tem que ser responsiva para telas mobile também, porque uma pessoa que tem um celular, ela vai acessar essa página aqui e ela vai conseguir navegar também. Ela tem que ser capaz de navegar nessa mesma aplicação. Então a aplicação web ela tem essa finalidade e eu vou ensinar para vocês aqui mais ou menos como funciona quando a gente quer desenvolver uma aplicação web, né? Primeira coisa de tudo, a gente chama isso de tríade, né? Tríade da programação. E o que é a tríade da programação? Para quem não sabe, quando a gente fala de desenvolvimento web, né, por assim dizer, existem três caras aí que são principais responsáveis, né, para nível de desenvolvimento, para alguém desenvolver um aplicativo, que é o HTML, o CSS e o JavaScript, quando a gente fala da questão do web. Por quê? O que são esses três caras aqui? O HTML, ele é a estrutura do seu código. Ele é basicamente onde cada coisa fica em cima do que e em que ordem. O CSS, ele é o que cada coisa tem que parecer. Para ficar bem simples aqui para a gente entender. E o JavaScript é como cada coisa tem que se comportar. Essa imagem aqui, ela é muito conhecida e ela é muito útil por causa disso, porque ela define bem isso aqui que eu estou falando. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. O que significa isso, né? Se a gente for parar para olhar, HTML aqui, ele está dizendo que é o esqueleto, né, do seu site, da sua página. O CSS é a skin, a pele, né, no caso, e o JavaScript seria o cérebro da sua página. Essa é a melhor descrição que alguém pode te dar sobre o que é, né, HTML, CSS e JavaScript. Eles se limitam somente a isso? Não necessariamente, tá?
mas de uma forma bem rústica, bem básica, isso aqui resume bem o que é HTML, CSS e JavaScript. Ok, por que eu tenho que saber esses três? Porque você pode até fazer uma estrutura bonita, mas uma estrutura de HTML ok, mas se ela não for bonita, ninguém vai navegar nessa estrutura. E se ela não tiver nenhuma interação, ela é só uma página estática, um documento, um PDF ou qualquer outra coisa. Então, basicamente, é por isso que você tem que saber um pouco dos três. Como que eu aprendo os três? Eu gostava, na época da faculdade, de fazer o seguinte, HTML e templates. Eu vi no Google, eu espero que isso ainda exista hoje. Aqui, esse site aqui eu usei muito na época da faculdade. Deixa eu ver isso aqui. Beleza, eu usei muito isso aqui na época da faculdade. O que eu tenho aqui? São vários templates de HTML e de CSS utilizados e tudo mais. E eu tenho que pegar aqui eu fazia muito isso, toda semana eu fazia isso. Eu escolhia um e baixava. Por exemplo, tá, vamos olhar esse daqui. Se eu clicar aqui para ver o live demo dele, ele me mostra realmente como que o template funciona. Isso aqui é HTML e CSS puro, pelo menos era na época, não sei como que é hoje, mas eu espero que seja. E ele é 100% responsivo, tá? Ele tem tablet no formato vertical, né, também, e mobile, tá? Então ele é 100% responsivo. Qual que é a graça de você pegar um template desse aqui? Você editar se está pronto, se você não vai aprender HTML. Na verdade, você aprende. Vamos lá. Vou baixar isso aqui. Baixou, pronto. Certo. Deixa eu mostrar aqui no Finder. Deixa eu abrir ele aqui. Ele abriu do outro lado. Ok. Deixa eu só voltar para cá. E trazer a minha janelinha. Vamos entrar aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma pasta chamada Assets, outra pasta chamada Imagens. Eu tenho um index.html e aqui um arquivo de licença e um readme do template em si. Eu vou abrir esse projeto na minha IDE. O que é uma IDE? Ela é como se fosse um editor de texto super customizado para programação, tá? Ele é muito mais do que isso, mas ele é um editor de código mesmo para você, em suma, né, a funcionalidade dele é que você tenha ali uma facilidade maior em editar códigos com ele, porque ele tem toda uma inteligência ali que permite que ele identifique algumas coisas no seu código, identifique o tipo de linguagem que está no seu código e tudo mais. Então, é sempre útil. Eu uso o VS Code. O VS Code, ele é gratuito, tá? E você encontra ele no site da Microsoft. Vai estar linkado aí na descrição onde você pode baixar o VS Code e como instalar ele e tudo mais. É bem intuitivo isso, mas só para caráter de acadêmicos aqui, fica bem simplesinho também. É só você vir aqui e digitar Visual Studio Code. Esse primeiro site aqui, tá? É o que está na descrição aí também. E aqui você vai ter para baixar para o sistema operacional da sua preferência, tá bom? Ele vai vir bem mais puro do que o meu, tem algumas extensões instaladas e tudo mais, mas isso não precisa ser um impeditivo para você nenhum. A única coisa que eu vou te recomendar instalar no seu Visual Studio Code aí, com certeza não vai estar com essa aparência também, porque eu estou usando temas e tudo mais, mas você vai instalar aqui o Live Server. O que é o Live Server? É esse aplicativozinho aqui, essa extensão, que ela permite que você rode um servidorzinho local aí na sua máquina para você ver o seu projeto rodando enquanto você está editando ele. Como que funciona essa extensão? Ela adiciona esse botão aqui embaixo, que é o Go Live. Se eu clicar aqui, você vai ver que ele começou a startar e ele iniciou alguma coisa aqui na minha porta. Inclusive ele até já abriu aqui. Eu vou trazer também. E agora a gente tem aqui o template que a gente acabou de baixar. Só que obviamente, né, ele é para ser editado. Certo. O que a gente tem aqui agora? Como que a gente começa a brincar, né, de HTML, CSS, JavaScript? Vou maximizar aqui só para ficar um pouco mais fácil de trabalhar, né? E vamos lá. Esse aqui, gente, é o HTML do projeto. E por padrão, vamos olhar essa estrutura aqui antes de começar a mexer em cada coisinha aqui e eu explicar o que são todas essas coisas. Eu tenho na raiz do meu projeto, ou seja, no primeiro diretório, né, na hora que eu entro no meu projeto, a primeira coisa que eu tenho aqui é um index. Esse index,
ele é como se fosse um dicionário, um livro, qualquer coisa, ele é literalmente o índice, né, do meu projeto. Então, ele vai dizer para o meu projeto inteiro, para o meu editor de código, para qualquer lugar que for esse projeto aqui, como que vai funcionar a brincadeira. Ele é o projeto inicial. Então, quando você entra aqui e acessa www.youtube.com, existe um index lá dentro também que está listando a homepage do YouTube. Então, basicamente, esse index, ele é minha homepage. Tá? Em suma, em projetos maiores com mais tecnologias é mais que isso, mas esse daqui é a index a homepage do meu projeto, né, por assim dizer. Outra pasta que tem aqui são os assets, e geralmente assets são arquivos complementares. Por exemplo, esses arquivos que tem .css no nome são arquivos de estilizações, e com eles vêm algumas imagens aqui, tanto SVG como PNG, né? A gente pode ver. Aqui eu tenho arquivos também JavaScript, que são os arquivos de lógica da aplicação, e eu tenho arquivos Sass, que é uma biblioteca de estilização. Isso aqui é um pouquinho mais avançado. Qualquer coisa a gente pode fazer um vídeo à parte sobre isso se vocês quiserem. E aqui eu tenho as fontes que esse projeto usa, a tipografia que esse projeto está utilizando aqui. E pela nomenclatura eu posso ver que são font awesomes, né? São ícones. Eu não vou conseguir abrir porque eu não tenho extensão para isso, mas são ícones que me permitem... São ícones que eu vou estar utilizando ali de alguma forma. Eu realmente não consigo visualizar aqui, mas é uma espécie de ícone, tá? Ou um ícone ou um caractere específico, não tenho como saber, a menos que eu importe isso lá e use. O que mais eu tenho aqui também? Eu tenho imagens, né? E aqui eu consigo visualizar, que são as imagens que a gente está vendo no site. Qual imagens são essas? Essas aqui. Fundo aqui. Elas ficam aqui, né? E a gente vai ver mais tarde como que chama essas imagens ali. Ok, o que mais a gente também tem aqui? Outros tipos de imagens. E aqui é a estrutura, né, que o criador do template fez para organizar aqui os assets e as imagens do produto dele. Vamos lá. Na parte de HTML, então, no meu index, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma tag chamada doctype e ela tem HTML aqui. O que isso significa? Eu estou dizendo pro documento inteiro, pro projeto inteiro, que eu estou escrevendo tudo em HTML5. Então isso aqui significa... Faz muito tempo que eu não escrevo comentários em HTML. Isso significa que... Peraí que o meu teclado tá uma maravilha, gente. Que a página está escrita em HTML5. Aí você me pergunta, por que HTML5? Por que não 6, 7 ou 4 ou 2? Porque o 5 é o mais atual, tá? E eu coloco isso aqui, tudo que está no contexto de HTML, tudo que está entre esse caractere aqui e esse aqui, o meu código não vai ler como código, ele vai ler como comentários. E eu posso escrever tanto assim uma linha como está escrito aqui. Então, quando eu quero comentar algo específico para que outro desenvolvedor, ou para que eu me lembre do que eu estou fazendo, em HTML eu faço sinal de menor, exclamação, e aqui o meu editor até sugeriu uma coisa já. Exclamação, traço, né? Seria isso aqui. Seria isso aqui. Exclamação, traço, tudo que tiver dentro desse espaço aqui é comentário. O editor de código não vai ler como código, ele vai ler como um comentário mesmo e ele vai pular isso. Então, eu posso colocar um código aqui, por exemplo, eu poderia colocar aqui div, eu colocaria uma div aqui e tudo mais, e essa div... ela teria uma imagem e por aí vai. Tipo, conseguiria fazer isso aqui, tá? O meu código está comentado porque eu estou testando alguma coisa. Geralmente eu venho aqui e comento código. Qual que é a graça de você ter um editor de código? Você não precisa toda hora vir aqui e escrever isso aqui. Você pode vir aqui e falar o seguinte: aqui começa o meu código. E aí eu venho aqui, seguro Command e... Opa, apertei o botão errado. Command e interrogação, né, no meu teclado, e ele já comenta o código para mim. Por isso a gente usa editores de código para facilitar a nossa vida escrevendo essas coisas, tá?
Uma outra coisa muito legal que tem aqui também é que o editor de código, o VS Code, ele tem um autocomplete, né? Então, e aqui é com algumas extensões que você vai instalando, ele também dá essas sugestões de textos e códigos e tudo mais. Então, por exemplo, eu tenho aqui as tags, né, do meu documento. Passando um pouco aqui mais para a parte já de HTML mesmo, para a gente entender o que é isso. Tudo que está dentro de HTML, deixa eu até arrumar essa indentação que ela tá. Agora tá certinho. Tudo que está dentro de HTML é a minha página. E você vê que dentro do meu HTML eu tenho um head e um body. O HTML ele é formado por tags. O que é uma tag? Isso aqui. Que é uma linguagem de marcação. HTML é uma linguagem de marcação. Deixa eu tirar esses comentários aqui para não atrapalhar a gente. E basicamente o HTML é uma linguagem de marcação. Ou seja, ele marca onde coisas começam e onde coisas terminam. E se a gente for olhar no meu head aqui, que é a cabeça do meu site, né, a cabeça da minha página, eu tenho algumas outras tags aqui dentro. E essas tags estão ditando algumas outras coisas. E do body eu tenho muito mais tags. Tá? E cada tag tem uma responsabilidade em alguma coisa. Vamos lá, o que é a tag HTML? Ela delimita o conteúdo da página como um todo. Tanto o conteúdo que a gente vê como o conteúdo que a gente não vê, tá bom? E o head, ele determina conteúdos mais de cabeçalho da página, que são conteúdos que não estão tão relacionados ao que você está vendo na hora ali. Por exemplo, ele tem uma tag aqui chamada meta-charset. O que é a tag meta-charset? Vou mostrar para vocês. Mas nada mais é do que uma meta de caracteres, tá? O que é isso? Meta-charset. O legal é você sempre olhar no Google e dar uma pesquisada sobre o que você está fazendo. E o melhor site é esse, tá, gente? Esse aqui, o W3 Curso. Ele vai me falar exatamente o que é aquilo, desde que sempre foi e em qual navegador funciona. A tag meta, ela tem atributos. Um deles é o charset. E ele identifica a codificação de caracteres do documento, que é o TF8. Tem vários outros. O que é isso? O TF8 significa um conjunto de vários caracteres que envolvem até alguns, se eu não me engano, asiáticos, outros de outras linguagens, idiomas, e no nosso caso, linguagens latinas, como o português, que usa o acento, né, na letra e outros acentos, assim como o tio na letra A também. Tudo isso está dentro do conjunto TF8. Então a tag meta, ela tem, e você vê que tem outra tag meta name aqui, tem vários tipos de tag meta, tá? A tag meta, ela é uma meta-informação da minha página. Ela é uma informação para que o compilador, para que o interpretador, o documento que vai entender o meu projeto aqui, esse HTML, ele saiba que tipo de caractere ele vai usar, a viewport que ele vai usar, isso aqui são dimensões da tela, né? Onde que está a estilização, se eu clicar aqui, command, clicando, segurar o command ou Ctrl se você tiver no Windows, né? E clicar nesse aqui, ele vai abrir o meu main.css, que está importando aqui várias regras de estilização. Nossa, é muita coisa, só parece, gente. Não é tanta coisa assim não, tá? Se a gente começa a entender a coisa como um todo, não fica tão complexo não. Não se intimidem quando vocês verem muita linha de código, porque às vezes não significa que é muito complicado, não, só significa que tem muita instrução. Então vamos lá, eu tenho aqui a tag title, que ela é bem intuitiva, né? Se a gente parar para olhar no meu site aqui, eu tenho Big Picture by HTML5 up, HTML5 up. É isso aqui. Essa tag ela está literalmente definindo o que está escrito ali. Então a gente pode vir aqui e colocar meu primeiro site. Se você for olhar lá, ele mudou a tag title do meu projeto. Tá? Então, você vê que é uma coisa que, por mais que seja visual, ela não está necessariamente na parte que você está vendo ali. Ela é uma informação que vai para o browser, para que o browser consiga identificar o que ele pode colocar ali, tá bom? Outra tag que a gente tem que não está escrito aqui é a description. Se não me engano, é meta. Faz tempo que eu não faço isso na mão, então perdoai, tá? Meta description. Eu acho que é isso mesmo. E aí o que essa tag faz? Ela é uma descrição
descrição do meu site. Isso é para que navegadores de busca encontrem, para que buscadores do Google identifiquem do que é esse site. Ele vai ler uma descrição. Então, se você procurar aqui imobiliária, se você der um enter, você vai achar vários sites sobre imobiliária. E aqui eu tenho o title, esse aqui é o title, e aqui é a description do site. É basicamente isso que é uma description e o title. As tags meta, então, elas têm uma função mais especial, né? Elas são mais variadas porque elas recebem essas propriedades. Então eu tenho meta description, eu tenho meta charset, eu tenho meta name, eu não lembro todas, você não tem obrigação de lembrar todas. É extremamente importante você saber o que é isso, mas não tem como você dominar tudo de uma vez, tá? Mas basicamente a gente tem aqui charset, content, http, key, name e várias outras coisinhas aí, mas você pode sempre consultar isso daqui, tá? Isso aqui é uma fonte muito, muito válida, tá? E ela tem todas as tags do HTML que a gente... Então, tem uma descrição do que é cada coisa. Você nunca vai ficar perdido olhando isso aqui, tá? E se aparecer alguma coisa específica de algum projeto que você não sabe o que é, com certeza vai ter alguma coisa aqui explicando minimamente o que é aquilo, tá? Então, beleza. Passando um pouco dessa parte mais chatinha, a gente vai entrar na parte mais legal aqui do nosso site. Eu tenho aqui já o nosso header, né? Tá até comentado aqui, header. Se a gente parar para olhar o meu header, dentro dele eu tenho um H1, um nav, um UL, um LI, e dentro desse LI tem um A. Nossa, que loucura, o que é isso? Vamos lá. Header, né? O próprio nome diz, é um header, é um cabeçalho. O meu VS Code aqui ele tá em inglês, mas dá para traduzir todas essas coisas aqui, tá? E ele traz referências direto da base da internet, que é o MDM, que é uma biblioteca igual aquela que a gente está olhando da 3 Schools, que é muito bom, inclusive também é uma documentação da internet, muita coisa aqui é super atual também, é sempre atualizado isso aqui, então tem tutoriais, tem referências, então você vem aqui na parte de HTML que é o que a gente está vendo, também tem muitas explicações, e se eu não me engano ele tem em português do Brasil também, isso mesmo, tem sim. Então você pode sempre estar usando esses dois ambientes aqui como a sua referência de documentação de coisas mais técnicas, específicas e primordiais, tá bom? Vamos lá, então, o que é a minha tag header? Basicamente ela é cabeçalho, tá? E não tem nada a ver com a tag head. Isso aqui são coisas para o browser entender. Aqui já é um cabeçalho mesmo. E o que é H1? Peraí, o que é um cabeçalho, né? Antes de mais nada. É isso aqui, ó. Isso aqui é o meu cabeçalho. Se eu apertar F12 aqui no meu teclado, eu abro o inspetor de elementos, tá? Isso depende de navegador e computador, mas pode vir aqui no inspecionar também. Ele vai... E se a gente for olhar, a tag HTML é todo o meu conteúdo, né? Isso aqui é bem legal para você ver. O head não aparece selecionado, porque ele não é visível, mas o body eu já consigo ver algumas coisas aqui, certo? E eu tenho aqui, ó, o meu header, certo? É a mesma coisa. Isso aqui, gente, se você parar para olhar, é a mesma coisa do que a gente está vendo aqui, certo? E aqui no meu header eu tenho um big picture, que é esse aqui. É o título que está ali. E esse H, na verdade, ele significa somente heading. Se a gente for olhar aqui, em algum lugar aqui pode ter a parte de tags mais que a gente utiliza como textos, né? Que provavelmente aqui, ó, H1 até HC. Essa referência aqui são todos heading, tá? Heading, esse H significa heading. Então a gente usa ele para definir cabeçalhos, textos de cabeçalhos. São textos grandes, títulos. Isso aqui é importante para que o Google e outros buscadores, quando lerem o documento da sua página, saibam o que é título, o que é parágrafo e tudo mais. Porque também temos a tag parágrafo, a tag P, né? Que ela é um parágrafo, tá bom? Então a gente sabe diferenciar, é assim que o Google vai saber diferenciar o que é um título e o que é um parágrafo na sua página, por exemplo. Isso daqui, gente, é uma das coisas mais importantes assim na questão do HTML, e vocês tendo entendimento sobre isso, vocês não vão sofrer com o HTML. No HTML não é para ser difícil, não é para ser um bicho de 7 cabeças, tá? O que a gente tem aqui além do heading, né? Também a gente tem a tag nav. A tag nav, ela é uma abreviação de navigator, tá? Navigator. Se a gente for olhar aqui,
de uma forma mais semântica, ela significa somente isso mesmo, ela é um navigator. Aqui. Ela gera links de navegação. Isso também é para o Google, tá? Para que o Google leia o seu documento e saiba o que tem no menu do seu site. E, enfim. E fica semântico também porque você vai se familiarizando com esses termos e você vai entendendo melhor o que é cada coisa. O que eu tenho aqui? Uma UL e uma LI e um A. A UL significa Unordinate List. Eu acho que eu escrevi errado. Existe uma grande chance de eu ter escrito isso aqui errado, mas ela significa isso. Lista não ordenada. Em outras palavras, é isso que significa aqui. Deixa eu só comentar aqui. Significa isso. Opa, cliquei. Unordered list. Ou seja, lista não ordenada. Tá? É isso. O que é uma lista não ordenada? Eu estou listando coisas aqui, a ordem do que eu estou listando não importa. Aí como que eu... porque isso aqui vai depender do que você estiver fazendo, você pode listar coisas que você não tem relevância à ordem do que essas coisas estão sendo apresentadas. Se eu tirar isso aqui, quer dizer, colocar o seguinte, a estrutura que a gente tem, né, no caso, deixa eu desfazer isso aqui. Vou copiar isso aqui e vou comentar esse código. Se eu vir aqui, tirar tudo que é... Espera aí que eu ainda vou lembrar isso aqui. Tudo que é lista esse LI, por exemplo. E mostrar, vocês vão ver que vai ficar diferente. Por quê? Eu estou criando uma lista não ordenada, mas eu quero que essa lista seja ordenada porque ela é o menu do meu site, certo? Então se eu deixar dessa forma aqui, visualmente eu até acredito que não vai mudar nada. Isso. Acho que não mudou nada, né? Ah não, mudou sim. Mas também por causa das questões de CSS, mas a ordem aqui ainda é a mesma. Intro, what I do, who I am, my work e content. Que é exatamente o que está escrito aqui. Intro, what I do, who I am, my work e content. Beleza. Só que de uma forma mais técnica, isso aqui, o Google não... eu falo Google, mas perdoai, tá? São buscadores. O que são os buscadores? São robôs que o Google, Yahoo e várias outras empresas que fazem essa parte de busca, né? Toda vez que você vai no seu navegador aqui e você pesquisa alguma coisa, um buscador está pesquisando isso para você, para listar para você. Então, para que esse buscador tenha resultados, ele entender o que é uma coisa ou outra, a gente faz essa estrutura. Visualmente não muda nada. Agora, esse LI, eu estou definindo de uma forma mais semântica, que cada coisinha aqui dentro é um list item, tá? O LI vem de list item. Então, se a gente olhar, por que disso tudo? Por que essa estrutura de UL, LI e A? É por causa disso. Eu tenho um navigator. Dentro do meu navigator eu tenho uma lista não ordenada. Ou eu poderia ter uma lista ordenada também, que é uma OL. Uma ordered list, tá? Mas por padrão, nas antigas as pessoas só faziam OL, eu acho que não existia ordenado. Mas hoje em dia já está bem diferente essas coisas, mas vai ser bem comum você encontrar isso aqui. E dentro dessa OL vai ter os list items dessa lista, né? E aqui eu tenho, dentro de cada LI, tenho uma âncora. Isso aqui é uma âncora. A tag A, ela é uma âncora. E ela recebe esse atributo aqui, href, que ele nada mais é do que um link, tá? Nesse caso aqui, hashtag intro, eu estou apontando para o elemento que tem a ID intro, que é esse aqui. Enquanto one, eu estou apontando esse link aqui, né? Essa âncora, ela está direcionando o usuário para o elemento da minha página que tem o ID one. Aqui, ó. Então eu tenho uma section, que essa section tem o ID one, outra section tem o ID intro, e cada section tem uma identificação única. O ID da section é isso. É uma identificação única
para minha section. Isso serve para quê? Caso eu queira fazer uma estilização específica para intro, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó, eu tenho uma estilização aqui que só se aplica na minha intro e uma outra estilização que só se aplica na minha section 1, 2 e por aí vai. Então, é para isso que serve o ID e também para funções como essa daqui. Eu estou aplicando esse link aqui, ele corresponde a essa section aqui. Então, se eu clicar nesse link aqui, se eu clicar em intro, eu tenho que ser redirecionado para esse cabeçalho. Por exemplo, eu posso estar aqui embaixo, eu clico, eu tenho que ser redirecionado lá para cima. E a mesma coisa com cada um dos links, porque eles estão apontando para cá. Agora, vamos supor que eu queira apontar o meu direcionar o usuário que está navegando na minha página para o Google, né? Então, eu vou criar uma LI, vou colocar uma âncora aqui e vou colocar o https google.com e vou colocar aqui Google. Se a gente for olhar agora aqui, eu tenho Google e quando eu clico, eu sou direcionado para o Google. Certo, gente? Isso é HTML por si só. A gente não precisa ir muito mais longe do que isso, mas de uma forma bem resumida, isso é uma estrutura de HTML. A parte de sections aqui são seções mesmo, e div nada mais é do que você pode imaginar como uma caixa, um container, alguma coisa que você está usando para organizar a mesma estrutura. Dentro de uma section, eu coloquei aqui, nesse caso, né, o criador do template colocou uma div, colocou um header, e tem um parágrafo e um footer. O footer é um rodapé. Então, se a gente for parar para olhar a section aqui, eu tenho uma section, dentro dessa section eu estou englobando tudo numa espécie de caixote digital, se você quiser chamar assim, mas o nome técnico é uma div mesmo, tá? Eu estou dividindo, é um divider. E dentro dessa div, né, eu tenho um header com um H2, um heading secundário, e ao lado, né, fora desse header já eu tenho um parágrafo e ele finaliza com um footer. Onde que está cada uma dessas coisas? Se a gente for olhar aqui, né, são essas coisas aqui, o meu hey, o meu big picture e esse botão. Seria isso. Beleza? E isso vai se repetir em toda a estrutura do site. A parte de main CSS aqui, o que a gente tem aqui? Muita coisa mesmo. Mas, como a gente falou, não se intimidem, né? Qual que é a graça de você ter um editor de código que você consegue entender de uma forma um pouquinho melhor o que é cada uma dessas coisas. Mas a parte de CSS ela vai ditar como que as coisas funcionam. Tá? Então, por exemplo, background. Eu estou com background white aqui, se a gente for olhar. Tem muitas coisas no meu site que o background é branco. Mas vamos supor que eu quisesse um background escuro. Eu vou olhar aqui onde está o background no meu body. E eu vou editar isso. Vamos supor que eu quero 3C, 3C, 3C. Que é um cinza mais escurinho. Se a gente for olhar aqui e esperar ele atualizar, ele mudou o background da minha página. Ah, mas não mudou tudo, porque provavelmente isso daqui está com um background próprio para essa section. Se a gente for para olhar, ó, eu tenho aqui. E o legal de você usar o inspetor é justamente por causa disso, porque ele já está ditando aqui, ó, dentro do meu main, tem um style 3 secondary. E eu tenho um background lá. Então, como que eu acho isso aqui? Main. Tudo que está em main está aqui. Pela estrutura que o desenvolvedor fez já está aqui. E aí eu tenho style, correto? Style 3. Então, ou seja, deve estar mais para baixo aqui pela lógica do que ele escreveu aqui. E aqui eu tenho primary, secondary e tudo mais. Então, se eu viesse aqui, por exemplo, e digitasse 3C, que foi a coisa que eu coloquei lá, ele teria mudado essa section e realmente foi o que aconteceu. Certo? Então, gente, o CSS ele é isso, ele define as cores, os tamanhos das coisas do meu site, do meu projeto. É muita coisa para se processar? Não é. Pode parecer e tudo, mas não é. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a estrutura de HTML onde está escrito, né, as regras do meu site. Então, voltando, vamos lá. Eu tenho toda essa estrutura de um monte de coisas aqui, né? Se a gente parar para olhar, cada coisinha aqui define um tamanho, um espaçamento, uma cor,
uma lógica sobre como vai funcionar uma coisa ou outra, tá? Vocês não precisam entender de cara tudo. Mas o que que é legal? Você entra lá naquele site do HTML5up, escolhe um templatezinho que você curta, tá? Tem alguns outros sites, se vocês quiserem eu posso listar outros sites parecidos com esse, tá bom? Para vocês darem uma consultada e tal e baixar esses templates. Olha algum template que você goste aqui e faz o seguinte, brinca com esse template. Por exemplo, abre o inspetor, vem aqui, clica com o botão direito do mouse, abre o inspecionar aqui e vai fuçando em cada coisinha que você está vendo aqui, troca o texto, muda as coisas e cria um site. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, meu primeiro exercício foi esse, né? O professor me passou um template semelhante a esse e eu criei uma página sobre Star Wars. Que eu sou fã de Star Wars, eu criei uma página sobre Star Wars. Então você pode fazer isso aqui. Cria uma página sobre um tema que você gosta, coloca algumas coisas aqui para você ir se familiarizando com tudo isso, tá bom? Porque isso aqui vai ser o seu primeiro exercício, isso é legal você fazer sempre que puder, né? Porque isso vai te dar familiaridade com HTML e CSS. A parte de JavaScript é um pouquinho mais delicada, porque vai envolver ali o fato de você ter que entender um pouquinho de lógica de programação e algumas outras coisas, mas não é bicho de sete cabeças também, você não precisa se intimidar com isso, tá bom? Ela é bem tranquilinho de fazer também, e eu vou te sugerir isso aqui. Então, por exemplo, eu quero colocar o fundo do Star Wars aqui, como é que eu faria? Tem duas formas. Você pode baixar uma imagem na sua máquina e colocar ela, né? Só que no caso aqui, o nosso amigo que deu esse template, ele já tem aqui, por exemplo, o fundo da intro. Então, qualquer imagem que eu colocar aqui no lugar dessa intro vai pegar aquilo lá. Por exemplo, eu posso vir aqui e procurar Star Wars, certo? E eu vou achar aqui algumas imagens de Star Wars. Essa imagem bem clássica, bem padrão, né, que a gente gosta. Eu vou pegar ela aqui. Eu tenho duas formas de fazer isso. Eu posso pegar o link da imagem direto. Se a gente for olhar aqui, ó, no meu header, não, no section intro, eu tenho aqui o background, tá vendo? E eu tenho a URL da imagem que está como background. O que eu posso fazer? Eu posso pegar isso aqui, substituir isso aqui, toda essa regra. Pegar essa... Tem um overlay e alguma outra coisa. Vou tirar tudo. Eu quero só isso aqui. E colocar a imagem. Colocar aqui no repeat. Não. Agora tudo que tá errado. Beleza. Tô faltando alguma coisa aqui, por isso que ele não identificou a imagem. Mas eu posso fazer isso aqui. Posso vir aqui, URL, e definir a URL da minha imagem. Provavelmente eu estou esquecendo alguma outra regra ou alguma coisa do tipo. Mas isso aqui é possível. Ou, uma coisa que mais fácil ainda, né? Eu posso vir aqui, salvar essa imagem e colocar ela na pasta lá e colocar o nome dela de não era one coisa, né? Só pra era intro esse nome. Intro, por exemplo. Por isso, deixa eu ir IP, que eu tenho uma regrinha aí que tem que alterar. Deixa eu ver se ele veio pra cá. Não veio. Não veio. Vamos dar uma olhada. Ver loads, né? Esse de baixo no lugar. Eu tenho que colocar ela, obviamente, né, na pasta onde está apontando lá para a imagem. Isso aqui vai ser fácil porque vocês não vão apanhar tanto com isso. Coloca dentro, né, da pasta intro aqui, ó, junto com a intro JPG, por exemplo. É uma imagem que está otimizada para web já, tá? Então ela vai funcionar de uma forma diferente, mas ela deve ser possível de se visualizar normalmente. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui intro original. Vou só mudar esse nome aqui e vou colocar isso aqui, deixar essa daqui como principal. E vamos editar isso aqui. Eu quero saber onde é que ela está aqui.
aqui. Como que eu faço? Normalmente, quando eu estou trabalhando é isso. Eu procuro primeiro o ID, certo? Você vai procurar esse ID intro aqui dentro. Como que você vai achar ele? Você vai apertar Ctrl F, Command F, dependendo do seu computador. Você vai escrever hashtag intro. Hashtag significa que eu quero selecionar o elemento que tem um ID intro. Nesse caso. E tá aqui. Background URL. Dentro de imagens tem um overlay. Então se a gente for olhar, images overlay. Eu acho que essa imagem aqui, eu acho que o cara esqueceu de colocar no tempo. Ou talvez esteja aqui. Eu estou colocando essa imagem como uma sobreposição. E em cima dessa sobreposição eu estou colocando o meu intro.jpg. Vou comentar esse código. E vou fazer o seguinte. Eu não quero isso. Eu quero somente o meu intro.webp. Tá lá, o meu Star Wars. Nossa, mas ficou um monte, eu quero um fundo só. Agora a gente vai vir aqui no Background Size Cover. Na verdade aqui o Background Repeat tá no Repeat. Tá, entendi. É porque ele tá usando aqui regras para duas imagens. Então eu vou tirar sempre essa daqui, porque eu só estou usando uma agora. E vamos lá. O que é cada uma dessas coisas? Background URL então é a imagem que eu quero usar. O size é o tamanho que essa imagem vai ter e a forma como ela vai se comportar. Eu posso simplesmente fazer isso aqui também. Eu quero que ela seja cover. Cover é capa. Ela vai ficar como uma capa mesmo. Cobrir tudo, né? Eu tenho aqui o attachment, né? Ela vai ficar fixa, ela não se mexe. Ela vai ficar fixa na posição que ela tem que ficar. E a position, eu posso dar duas positions. Eu estou posicionando ela nesse momento aqui ao rodapé, né? Ela está ali embaixo, no canto embaixo centralizado. Mas eu posso fazer o seguinte, como ela é uma imagem de background, eu quero center. E se ela vai repetir? Não, ela não vai repetir. Eu não quero que ela se repita. Deixa eu olhar o resultado disso em tela. Aqui. Como que eu sei disso? É só consultar essas documentações aqui de HTML e CSS. Também tem bastante coisinha aqui. Por que eu não estou ensinando tag por tag, tá, gente? Porque isso aqui é intuitivo. Você vai aprendendo à medida que você mexe mesmo, tá? Você não precisa se intimidar com o que você está fazendo. Tem muitos tutoriais muito intuitivos sobre isso. E é assim que se aprende mexendo um pouquinho, sendo um pouquinho curioso, tá? Basicamente é assim que todo mundo aprende muita coisa e tem até, se você não quiser baixar o editor de código, você pode, nesses sites aqui tem tutoriais tão interativos que você pode vir aqui e editar o código por aqui mesmo. Então, não fiquem intimidados quanto a essa questão de, eu não vou saber editar tal coisa. Vem aqui, dá uma olhada, vê se tem alguma explicação sobre isso aqui, em nenhum desses dois sites. E tenta fazer aqui a estrutura do que você quer. Eu recomendo você usar o VS Code porque você vai ter o seu código ali bonitinho, guardadinho. Então, cria uma página de um tema que você goste, tá? Cria uma página de um tema que você goste. Faça uma coisa que você goste primeiro. Não fica pensando em já produzir alguma coisa super complexa. Pega um desses temas que já tem uma estrutura feita e, em cima dessa estrutura já feita, construa algo que você curta, sobre um tema que você gosta, sobre um assunto que você gosta de ver, porque você não vai sofrer tanto nessa parte de o que eu coloco aqui, onde eu coloco aqui. Você só vai substituir as coisas. E acredite, isso vai te ajudar, né, a ter familiaridade com o que você está escrevendo, tá bom? Com o que você está construindo. Faz um projeto, 2, 3. Quando você vê que você entende uma coisa ou outra de HTML, tenta construir uma página sozinho com HTML, tá bom? E depois disso tudo, aí você vai para o JavaScript. O que é o JavaScript? Ele, como a gente falou, a lógica, né, do todo o seu site. Então, se você vir aqui clicar, por exemplo, ele está exibindo um horário. Como que a gente vê isso aqui? Se a gente vir aqui no Try It Yourself, né, que é experimente você mesmo, eu tenho um HTML e tudo mais, eu tenho um botão, certo? E no meu botão eu tenho uma lógica, que está aqui o document, get element by id, demo,
inner HTML date. O que isso está escrito? Na minha demo, no meu elemento que tem o ID demo, eu vou colocar uma data. Tá? É literalmente isso que eu estou falando. Então você vê que é assim, já é um pouquinho mais de lógica, mas é isso. Eu estou definindo aqui que eu vou ter uma data toda vez que eu vou gerar uma data nova, né? Toda vez que esse botão for clicado. Então, isso aqui é assim que funciona. Você insere lógicas, né? Então, por exemplo, se eu quiser uma coisa mais complexa, se a gente for olhar aqui, eu tenho exercícios e tudo mais, então é legal as coisas. Mas se a gente for olhar uma lógica mais complexa, vamos supor que eu quisesse, né, que esse demo aqui, na verdade, fosse outra. Eu vou criar aqui, embaixo do meu body, uma tag chamada script, que nada mais é do que JavaScript. Dentro dessa tag script, eu vou instanciar o seguinte, colocar aqui uma variável, que ela vai se chamar texto, e essa variável, ela vai se chamar texto, e ela vai conter uma seguinte string, botão clicado. E aí eu vou copiar essa estruturazinha aqui. Eu posso criar isso aqui, o que eu estou fazendo? Eu crio uma variável com um texto, um valor. E eu estou criando uma regra aqui que eu vou, toda vez que esse botão for clicado, eu vou exibir essa variável. E aí eu crio uma função. Isso aí que eu tenho que criar dentro de uma função. E é assim que se escreve funções. E eu vou colocar isso aqui. Tudo isso aqui vai dentro da minha função, certo? E o nome da minha função vai ser clicar. Então, eu não lembro muito bem se é assim, mas eu acho que é assim. Quando ele clicar, eu vou chamar minha função clicar. Vamos ver se isso aqui dá certo. Ah lá, deu certo. É isso mesmo. Eu ainda lembro do JavaScript puro. Conforme você vai evoluindo e aprendendo outras tecnologias, essas coisas vão ficando abstraídas e você tende a esquecer um pouco isso aqui, tá? Mas o princípio sempre é esse. Então o que eu fiz aqui? Eu tenho um botão, eu criei no botão ele aceita a propriedade de um clique e eu criei aqui uma função que ela armazena um texto e eu pego o elemento que tem um ID demo, que é esse cara, e eu estou colocando o meu texto dentro desse cara aqui, dentro desse ID. Tá? Então vamos lá, como que eu listo coisas? Eu abro o sinal de colchetes. E aqui eu poderia colocar botão clicado e, sei lá, botão clicado, ou, por exemplo, botão clicado. Vamos supor que fosse uma lista de compras, vai? Para ficar mais fácil. Então eu vou comprar maçã, certo? Vou comprar cenoura, sei lá, vou comprar batata e vou trocar esse texto aqui para clique aqui para ver a lista de compras, certo? Vamos rodar esse código. Então eu estou trazendo aqui uma listagem com maçã, cenoura e batata. Ah, não está formatado. Aí vem o CSS que vai colocar uma coisa embaixo da outra, tá bom? Então, basicamente, gente, JavaScript é isso, é onde eu crio essas lógicas onde o meu código vai reagir, tá? Parece muito complexo às vezes, mas não é. Isso aqui é bem simplesinho. Você entendendo esses princípios dessas três coisinhas aqui, você está pronto para começar a programar. Então, foca em entender essas premissas, tá? Não tenta entender, não tenta bater o olho nisso aqui e entender tudo que está escrito aqui, o que é cada coisinha. Se você conseguir, maravilha. Significa que você já tem uma aptidão para isso. Mas se você não entender, não se desespere, porque são bastante coisinhas mesmo. Olha isso aqui. É muita coisinha, tá? É muita coisinha mesmo. Então, se você tentar entender tudo de uma vez, você não vai conseguir. Mas se você respeitar o seu tempo,
para aprender as coisas, você vai ter muito mais facilidade. Por exemplo, olha o tanto de lógica que tem nisso aqui, ó. Fora vários outros arquivos aqui que estão minimizados, mas tem muita lógica aqui dentro. Então você não tem que pegar e entender essa coisa toda de uma vez, tá? Você não precisa passar por isso, você não precisa sofrer isso aqui. Você vê que eu nem abri nada disso aqui anteriormente para editar o que eu queria editar ali. Então edita primeiro a parte visual, pega gosto da coisa, vê como que você vai se sentir. Você vai curtir essa parte. Depois você pensa na parte de lógica, começa a tentar criar uma função, tá? Vê se você consegue criar uma função aqui. Você vai começar a se sentir um pouco mais confiante de arriscar uma coisa ou outra, tá bom? Tenta criar uma coisa que calcule. Como que eu vou aprender a calcular? Tem muita coisa, tá? Tem muita coisa mesmo. Muitas, muitas, muitas. Isso aqui é só JavaScript. Ó. Então você vai aprender, cara. É só você ter paciência e procurar as coisinhas pouco a pouco. Mas essa é a minha dica para você. Se você quer entrar no universo de programação, se você quer aprender programação mesmo, existem muitos conteúdos gratuitos, tá? Muitos mesmo. Muitos, não são poucos. No próprio YouTube você não precisa ir muito longe, você não precisa pagar um curso caro, começar na faculdade. Eu, sendo bem sério, que você não aprendi quase nada na faculdade. Tudo que eu sei sobre programação eu aprendi correndo atrás, vendo tutorial e estudando. Vamos lá. O primeiro cara que eu vou te recomendar, e você já deve ter ouvido falar dele, e toda a internet já o conhece, é o Gustavo Guanabara, do Curso em Vídeo. O Gustavo Guanabara, do Curso em Vídeo, ele é conhecido hoje por muitos como o pai da programação, porque ele tem muito conteúdo sobre programação. Muito mesmo, muito, muito. Você não faz ideia, ele é um dos primeiros, se não o primeiro, a trazer esse tipo de conteúdo de forma gratuita, tá? E o curso em vídeo, ele tem muito material gratuito, introdutório para iniciantes e até alguns muito mais avançados. Então, tem curso de PHP, se você já é uma pessoa que já entende um pouquinho uma coisa ou outra, quer ir para uma linguagem diferente, tem PHP. Tem curso de edição de vídeo, se eu não me engano, ele tem curso de WordPress. Cara, ele tem muitos cursos aqui, então vai ser muito interessante se você vir por aqui. Tem até um curso completo de HTML aqui. Esse é um curso mais antiguinho, mas tudo que ele fala aqui serve ainda para os dias de hoje, tá? Recomendo demais esse canal. Sem brincadeira nenhuma. Aqui você vai ter muita introdução. Você vai ter muito conteúdo legal sobre programação em geral. Você não vai ficar perdido. Um outro lugar onde você pode aprender, um outro canal no próprio YouTube aqui onde você pode aprender programação. Esse canal aqui, ele é muito voltado para a parte de programação web também, né? E a Rocket City em si, hoje, na minha opinião, é uma das instituições de ensino que tem a melhor didática, tá? Principalmente para pessoas que, assim como eu, tem um pouco de dificuldade, né, de entender algumas coisas mais técnicas. Isso aqui, cara, você vai ser pegado no colo praticamente para aprender, tá bom? E a Rocket City tem também, né, a própria plataforma deles, que é muito legal. Eles têm uma plataforma muito boa mesmo. Eles têm cursos bem introdutórios, tá? Bem introdutórios mesmo, e até cursos avançadíssimos sobre programação web e mobile e o que mais você quiser fazer. Deixa eu sair daqui e entrar na minha conta. Mas se a gente parar para olhar aqui, acho que nem precisava ter. Aqui, eu tenho um catálogo, e no catálogo, cara, tem muita coisa mesmo, muita. Se a gente vir aqui no nível de iniciante e gratuito, você vai ver que tem o curso Discover, né? Que provavelmente ele é recomendado já para quem é iniciante mesmo. Tem vários mini cursos aqui introdutórios de algumas tecnologias. E o curso Discover por si só, ele tem 71 aulas, são 5 horas e 16 minutos de aula, tem um desafio e 7 testes. Ele é gratuito, você não precisa pagar para acessar esse curso. Você faz o cadastro na plataforma e você vai ter esse conteúdo aqui para você assistir, tá bom? E tem bastante aulinha aqui. E tem, acho que um certificado no final. Tem, tá vendo? Então, cara, recomendo muito você conferir os conteúdos dos materiais da Rocket City, tá bom? E se você quer investir pesado, eles têm uma assinatura muito boa.
Eu não estou recebendo nada para fazer isso aqui, tá bom? Para fazer essa propaganda, mas eu sou aluno deles também. É, e sempre recomendo meus amigos também a usarem e abusarem de todo o conteúdo que eles fornecem, tanto conteúdo gratuito quanto conteúdo pago. São conteúdos muito bons mesmo. E se você já está no nível um pouquinho mais acima, você está mais para frente, você já é aluno da Rocket City, você quer algo para dar um boost ainda mais na sua carreira, tem aqui também a galera da Full Cycle. Cara, a Full Cycle ela é no mesmo nível da Rocket City, só que ela já é pro cara que quer ser um especialista de algo e tudo mais e quer aprender até umas outras coisas que não são tão relacionadas à parte de programar, mas que são extremamente importantes para um programador. É, eles são uma outra parada, assim, mas muito completo também, muito completo. É, também sou aluno da Full Cycle, sou aluno da Rocket City da Full Cycle e eu posso dizer que essas são as minhas recomendações de eu quero pagar para aprender, eu quero ter um estudo de elite de qualidade. Full Cycle e Rocket City. É as melhores instituições que você tem. Eu não tenho grana, cara, eu preciso aprender de graça. É Gustavo Guanabara e aqueles sites que eu tô listando aí para você. Beleza? Isso é programação, é assim que se aprende programação. Essa é a melhor forma de se aprender programação. Você pode ver outras coisas que vão te ajudar e tudo, mas não tem um jeito mais simples do que esse e mais orgânico, tá? Eu recomendo que você faça isso, comece editando alguns templatezinhos, depois de um tempo que você estiver sentindo confiança, tenta criar o teu template e vai tentando criar lógicas sobre essas coisas, até que você entenda como que funciona o HTML e o CSS no JavaScript. HTML, CSS, JavaScript, entendeu essa parte, aí você vai começar a mirar no segundo nível, que é trabalhar com bibliotecas, trabalhar com frameworks, e aí já é uma coisa um pouquinho mais complexa, mas à medida que você entendeu esse fundamento, que é o HTML, o CSS e o JavaScript, você está pronto para trabalhar com essas outras coisas também. Beleza, gente? Por hoje é só. Fiquem com Deus e eu espero que vocês tenham bons estudos.